Eu saúdo todos os angolanos. Hoje dirijo-me a todos vós pela necessidade que tive de esclarecer uma notícia falsa e comentários pouco responsáveis efetuados por um jornalista português a quem dei algum tempo para que ele próprio pudesse corrigir a barbaridade das declarações feitas. Eu refiro-me ao jornalista Ricardo Costa, responsável na SIC Notícias e no Jornal Expresso. Ontem à noite recebi de várias proveniências um vídeo de um debate que ocorreu soube mais tarde, na terça-feira desta semana, onde se debatia sobre Moçambique. A meio deste debate sobre Moçambique, este jornalista fez declarações surpreendentes. Tinham sido aceites na sequência de uma hipotética negociação que envolvia a realização das autarquias, que envolvia a UNITA, e ele dizia outros partidos, e também a mediação de Portugal. Estas declarações a mim colheram-me de grande surpresa o que eu fiz foi procurar o contacto com o jornalista em causa. E pedi a um amigo comum, pedi ao Dr. João Soares, que é conhecido de vós todos, que me pudesse facultar o telefone do Sr. Ricardo Costa, coisa que ele fez. Chamei-o e felizmente o Sr. Ricardo Costa ligou para mim. Quando lhe pedi explicações de onde ele tinha tirado esta história inacreditável, ele começou por tentar dizer que não tinha afirmado que houve negociações. E se o cito de forma muito concreta, dizia-me ele, eu não disse isso. Eu não disse que houve negociações. O senhor disse de tal forma que o vídeo está em todo lado. Provavelmente não levou de forma séria aquilo que o senhor afirmou, mas o senhor não se limitou a dizer que houve negociações, citou a UNITA, citou outros partidos, citou o governo português, e o mínimo que eu lhe posso pedir aqui é o senhor vir fazer um desmentido formal ou o senhor vir a público e pôr as provas de que estas hipotéticas negociações ocorreram. Este tipo de declarações mexe com muita coisa, mexe com a expectativa mexe com a credibilidade das pessoas. Em Angola é comum, quando estas negociações ocorrem e não se tornam públicas, a existência de alcavalas. Então há muitas motivações para que, depois de uma declaração destas, que numa primeira fase eu pensei que tinham sido fruto de um descuido, fruto de uma abordagem pouco responsável, isto infelizmente também ocorre em pessoas como ele, que me mereceu sempre consideração. O jornalista Ricardo Costa é alguém que nós acompanhamos há um tempo, que eu sempre tomei como um profissional que abraçava a verdade, que tinha responsabilidades e hombridade, mas decorrido meio-dia, depois da minha conversa, não teve a coragem de vir a público. Também está a fugir dos jornalistas angolanos que lhe estão a chamar. Porque eu, depois de ter falado com o Sr. Ricardo Costa, eu dei o número do Ricardo Costa a um jornalista angolano que me ligou, o Sr. Graça Campos, para que o chamasse e, pelo menos, tentasse que o Ricardo Costa lhe esclarecesse de onde tirou esta história maquiavélica. Também dei o número a um outro jornalista angolano que me foram dizendo que ele não está a atender as chamadas. O outro jornalista angolano conseguiu falar com ele hoje de manhã, ele desligou-lhe imediatamente a chamada quando o atendeu e, portanto, temos aqui alguém que tratou de forma superficial matéria extremamente séria, sem responsabilidade, não tem a humildade de vir a público esclarecer ou trazer as provas, e eu ainda espero que, dado o nome que tem, dado o facto de trabalhar num órgão de comunicação como a SIC, de ter responsabilidades em jornais de grande difusão em Portugal, possa vir a público defender o seu nome, mas acima de tudo vir dizer que não foi sério, porque estes encontros nunca tiveram lugar. Porque se tivessem ocorrido, não teriam ficado no desconhecimento, até porque Angola luta todos os dias para fazer as autarquias. E as autarquias são uma miragem,
Como todos conhecemos, o governo angolano tem um medo enorme do poder local. O governo angolano não tem abertura para o diálogo institucional. Condições hipotéticas de poder ter materializado. Mas, acima de tudo, a gravidade de anunciar qualquer negociação sobre os resultados eleitorais. Ninguém se sentou com o MPLA para negociar o que quer que seja, nem ontem, nem hoje. Nós denunciamos os resultados fraudulentos e, portanto, não houve absolutamente nenhuma negociação. Eu devo dizer que eu também procurei o primeiro-ministro português de então. Dá-se o acaso de Ricardo Costa ser irmão do antigo primeiro-ministro António Costa. E por ele ter citado o governo português, eu procurei o contacto com António Costa. Recebi a resposta de António Costa hoje de manhã, e que não tem nada a ver com a criatividade e as mentiras e a falta de verdade feitas por Ricardo Costa. Portanto, esta é a obrigação que nós temos para com os angolanos, e não só, por quem se interessa em acompanhar as questões de Angola. Esta irresponsabilidade suscitou uma série de especulações. De imediato, e é normal que tenha suscitado, as internets ficaram inundadas, os jornalistas todos procuraram um esclarecimento e no seu direito, e portanto esta declaração está a ser feita exatamente para responder a uma obrigação que nós, enquanto servidores públicos, temos para com quem nos acompanha, mas eu continuo a desafiar, em nome da verdade e da hombridade, este senhor, que numa primeira fase me pareceu um deslize, mas que hoje, depois de eu fazer algumas buscas, depois de eu ter recebido algumas indicações que me vêm de Portugal, me trazem a eventualidade de não ser um deslize, porque amigos me enviaram a quantidade de publicidade que instituições angolanas estão a fazer na SIC, a quantidade de publicidade que sai no jornal onde Ricardo Costa está vinculado, e não sei até que ponto a passagem de alguns lobistas do governo angolano podem estar na origem desta tentativa de manipulação da imagem. Tenha coragem, jovem. Coragem com verdade, que enganou quem o acompanhou, que citou questões falsas e portanto, é o mínimo que pode fazer, pelo que eu, terminada esta comunicação, sinto que de facto ela era uma obrigação. Muito obrigado. Já que esta comunicação está a ser feita num direto na minha página, é provável que haja quem me tenha acompanhado e que tenha suscitado alguma dúvida, algumas perguntas. Eu estarei naturalmente disponível para poder responder a uma outra questão. Estou a ler aqui os comentários de reação a esta mesma intervenção e, portanto, não encontro aqui questões complementares. Negociaram as autarquias ou não? Bem, quem é que se me pergunta já deve ter ouvido. Nós nunca tivemos a oportunidade. Eu até dizia, de forma, até diria, teria sido pelo menos positivo se isto tivesse ocorrido, que tivéssemos tido a condição de negociar algo que os angolanos pretendem. Infelizmente, estes encontros nunca ocorreram. Como bem sabem, não há disponibilidade ao diálogo institucional por parte do governo angolano. Bom, este tipo de declarações ligeiras, prova de que tratam de forma muito ligeira e muito irresponsável matéria que diz respeito à África. Eu tenho muitas dúvidas que estas declarações seriam feitas por ele, envolvendo partidos portugueses. E é lamentável que esteja a deixar passar o tempo, ou para trazer as provas da suposta negociação que o senhor disse, ou para pedir desculpas pela inverdade que partilhou de forma extremamente irresponsável na sua intervenção. Muito obrigado.